Irmãs, então hoje celebramos a missa da Ceia do Senhor. O nome certo é a missa da Ceia do Senhor. Na missa da Ceia do Senhor, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. Uma coisa está ligada com a outra, o sacerdócio e a Eucaristia. E ele institui então nessa noite, dentro desse rito, dentro dessa instituição, há o rito do lava-pés. E é isso que é o significado também do sacerdócio, lavar os pés das pessoas. O Papa Bento vai dizer isso num livro chamado Jesus de Nazaré. Nós temos feito durante essa quaresma e esses dias da Semana Santa, em vez de homilia, são meditações. Cada dia uma meditação, e hoje de novo. Então presta atenção naquilo que o padre for falando. Você vai acolhendo aquilo que Deus fala no seu coração. A meditação de hoje se chama O Mistério de um Simples Padre. É uma manhã qualquer. O galo cantou cedo como sempre. O sino da capela ainda dorme. O cheiro do café sobe lento da cozinha da vizinha, misturado com o silêncio da vila que desperta devagar. Mas dentro de mim há algo que não sossega. Porque mesmo nas manhãs comuns, a cruz está presente. Mesmo no dia sem grandes datas litúrgicas, a Eucaristia ainda para mim é um dom. E o sacerdócio, como eu sei, ele nunca tira folga. Ele me atravessa como marca e chamado, como ferida e graça. Enquanto visto os paramentos gastos, enquanto dobro o manustérgio e aqueço as mãos com um sopro, penso, tudo começou ali, no cenáculo, mas foi na cruz que se consumou. A missa que eu vou celebrar daqui a pouco, nessa igrejinha sem vitrais, é a mesma que ele viveu, com o corpo pregado e o coração rasgado. Quando ele disse, fazei isto em memória de mim, não nos pediu apenas que repetíssemos palavras, pediu que entrássemos no seu sacrifício. E a cada dia, ao subir ao altar, eu subo também ao Calvário. A Eucaristia é a cruz contínua, é a cruz em estado de pão. E o sacerdote é aquele que dia após dia volta ao mesmo monte, ao mesmo altar, ao mesmo dom, para oferecer o mesmo Cristo. Não há Eucaristia sem cruz, não há sacerdócio sem entrega. E mesmo que hoje seja uma manhã comum, sei que o que acontecerá dentro dessas paredes pobres é eterno. Porque ali, diante do altar, o céu se curva, o Cordeiro se entrega, e eu, apenas um homem, me ajoelho com tudo o que sou, para repetir o gesto que me foi confiado por Ele. Eu sou um padre sem grande nome, perdido numa vila onde o vento sussurra lamentos entre telhados tortos e oliveiras que se curvam como se orasse. Não tenho um rosto que se note, nem altura que impressione. Meus ombros meio caídos parecem carregar um céu que não sei medir. Minhas mãos calejadas tremem sempre ao tocar os paramentos, e minha voz rouca gagueja nas homilias. Mas no fundo dos meus olhos há um brilho tímido, como uma lamparina teimosa que o vento não apaga, uma faísca que não sei explicar, mas que me queima de modo quieto
quando me prostro diante do sacrário. Eu não tenho dons de orador, nem sabedoria de mestre, nem a paciência dos santos que os livros veneram. Sou um padre do interior, sem luz própria, como a terra que apenas reflete o sol. Vivo numa casa simples de taipa, com uma mesa, uma cadeira e um crucifixo torto na parede. Meu dia é simples, o sino que me chama. Eu rezo, caminho até a igrejinha de paredes gastas, onde o tabernáculo, velho e sem graça, guarda o tesouro que dá sentido à minha vida. Muitas vezes me chamam para reuniões de padres. Eu vou, pego meu chapéu, coloco a minha batina velha e vou. Chego lá, eu me sinto como um lavrador perdido no meio de engenheiros. Eles falam, e como falam? Eles sabem de tudo: filosofia, teologia, economia, marketing, política, estratégias pastorais, análise de conjuntura, redes sociais, novas linguagens para alcançar os afastados, citações em latim, em grego, em hebraico. Sabem os números da paróquia, as planilhas da evangelização, as curvas da economia. São jovens, são vivos, são rápidos. Não desmereço tudo isso. Sei que precisa ter. Só que eu nada sei disso. Nessa hora eu sinto medo. Medo de não conseguir ser padre. E então eu fico calado. Balanço a cabeça para aparentar que estou entendendo tudo, ou que concordo com essa novidade do momento. Tocar meus dedos ásperos e tanto virar páginas do missal velho. Meus olhos, nessas horas, procuram a porta. Meu coração clama: Senhor, o que eu faço aqui? Não sou nada diante deles. Sou pequeno, sou diminuto. Um resto de sacerdote velho entre titãs de competência. Minha matriz, com certeza, é menor que qualquer comunidade deles. Mas é justamente nessa hora exata em que o peito se aperta como se fosse sumir, que algo em mim grita por dentro, silenciosamente, como uma força que não é minha, e que me diz: volta, volta para o altar, volta para o teu povo, volta para o silêncio da tua igreja, para aquele canto mal afinado, para a velhinha rezadeira, para o altar de madeira gasta, para o sacrário que te espera, porque é ali que tudo se torna claro. Não sei falar bonito, mas sei repetir as palavras do missal com fé. Não sei atrair multidões, mas sei elevar o cálice com as mãos trêmulas e a alma entregue. Não sei fazer reuniões e projetos, mas sei abençoar e absolver. E isso basta, porque no fim, não é a eloquência que consagra o pão, é a obediência de dizer as santas palavras. E não é o brilho humano que traz Deus à terra, é a cruz. E a cruz, essa eu conheço. É na Eucaristia que eu me encontro, ou melhor, que eu me perco. Pois para mim a Eucaristia não é apenas um mistério, mas o próprio coração de Cristo que pulsa vivo, chamando-me pelo nome.
Quando ergo a hóstia trêmulo, sinto que não sou eu quem a sustenta, mas ela que me sustenta, como se o pão vivo segurasse minha alma para não desmoronar. Meu peito então aperta, meu respirar falha, e um amor que não domino, que não mereço, me atravessa como um raio. É um drama que não conto a ninguém, pois quem acreditaria que um pobre padre, sem graça nem letras, arde por dentro ao tocar o corpo de Jesus? Não sou digno, nunca fui. Minhas mãos tão rudes ousam segurar o que os anjos contemplam com temor. Minha vida é pequena, meus pecados são muitos, e no entanto Ele me espera ali, dia após dia, no silêncio da igrejinha onde as velas tremulam. Cada missa é uma luta, é um incêndio, um grito mudo de amor que não sei dizer. Eu, que nada tenho, recebo tudo naquele instante em que o pão se parte e o vinho se torna sangue. E eu me pergunto, com lágrimas que escondo: por que, Senhor? Por que me escolhestes para carregar teu coração nas mãos? Como pode Deus, o Rei dos céus, o Eterno, que faz balançar as estrelas, obedecer ao sussurro rouco de um homem como eu? Quando ergo as palavras santas, trêmulas na minha língua indigna, o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, e o próprio Cristo se faz presente, humilde, escondido, preso na fração de um instante que minhas mãos ousam tocar. É um mistério que me esmaga. O infinito se curva à minha palavra. O Todo-Poderoso se faz pequeno, e eu, pó e cinza, me torno por um segundo o guardião do Verbo feito carne. Como suportar tal peso, tal amor que me atravessa e me queima, sabendo que sou menos que nada diante da imensidão do teu coração? O sacerdócio de fato é um abismo, uma loucura divina. Não é um ofício, não é um título, é uma cruz que me leva e me fere. É uma chama que me consome enquanto ilumina. Eu, que mal sei rezar sem distrair, recebo o poder de trazer Deus à terra, de fazer Deus descer a esse altar rachado dessa igrejinha esquecida. Cada missa é um milagre que não mereço, um grito de amor que ecoa no silêncio do tabernáculo. E no entanto, é nisto que eu vivo, na vertigem de ser por um instante, as mãos que oferecem o Salvador ao mundo, enquanto meu peito murmura assustado: Senhor, quem sou eu para que te rendas a mim? O sacerdócio de Cristo é abismo de fogo, é ferida aberta que não explica sua própria dor. Ele, o Cordeiro imolado, o Rei coroado de espinhos, escolheu-me, a mim, um trapo de homem, para carregar o peso sublime da sua cruz nos meus ombros tortos. Não fui eu quem quis, foi Ele quem me arrancou da poeira, quem soprou em mim um chamado que não entendo, mas que me consome. Cada vez que subo ao altar, sinto o seu olhar, não de juiz, mas de amante, que me diz sem palavras: tu és meu, porque eu sou teu. E eu, que sou menos que o vento, tremo ao saber que minha voz, tão fraca, faz ecoar o sacrifício do Gólgota, renovado no pão que se parte e no sangue que escorre no cálice.
Esse chamado é uma loucura, uma paixão que não domino, o mar onde me afogo e ainda assim respiro. Ser padre de Cristo é ser ninguém, é ser tudo. Tudo isso ao mesmo tempo, ninguém e tudo. É apagar-me para que Ele brilhe, é sangrar para que Ele viva. Ele me escolheu não por virtude, não por mérito, mas por um capricho de amor que me despedaça. Quando ergo a hóstia, eu sei que não sou mais eu. É Ele que se ergue, é Ele que se entrega, e eu sou apenas a sombra que o segue, o eco que o repete. Ó Jesus Eucarístico, como posso carregar teu coração nas mãos, se o meu próprio coração mal suporta a chama de te amar? O altar da minha vida é como o altar da minha vila. Não tem brilho, não é de mármore, apenas a rudeza da madeira comida pelo tempo, marcada pelas mãos dos pobres que ali se apoiam para rezar. É um altar humilde, tosco, como eu mesmo, sem adornos, que chame os olhos, que chame a atenção dos olhos. Mas é ali, ó Jesus, que tu fazes morada, que o milagre da última ceia se repete, e Jerusalém respira no ar empoeirado da minha igrejinha. Cada missa é como se fosse um portal, um instante que o céu toca a terra, e eu, tão pequeno, me vejo na sala do cenáculo com os teus apóstolos, ouvindo tua voz dizer: isto é meu corpo. E o meu coração, como esse altar, se parte para te receber. Minha vida é então esse altar gasto, rachado, sem beleza que o mundo note, mas escondido por ti, escondido para ser teu. Não tenho nada a oferecer senão minhas mãos e minha voz rouca, meus pecados que escondo, minhas orações que tropeçam. Mas tu não pedes perfeição, pedes apenas que eu seja teu, que eu me deixe consumir como a madeira que sustenta o fogo. Cada dia, ao subir ao altar da vila, subo também ao altar da minha alma, onde te entrego o pouco que sou, e tu, em troca, me dás tudo. Ó Cristo Eucarístico, faz de mim um altar vivo, onde tua paixão se renove, onde tua glória e não a minha resplandeça para sempre. Muitas vezes subo ao altar com o coração, com o corpo moído, as dores físicas cravadas nos ossos, como espinhos que não mostro ao povo. Sorrio, falo, ergo a hóstia com as mãos que tremem, não só de fraqueza, mas de esforço para esconder aquilo que me atravessa. Ninguém vê, ninguém deve ver, ninguém deve saber. E no entanto, enquanto o pão se torna teu corpo, sinto o peso do meu próprio corpo, um fardo que carrego em silêncio, como tu carregasses a cruz sem uma queixa, com um amor que não explica, mas sangra. Por vezes estou com os joelhos que gemem, cada passo uma pontada que guardo em silêncio, como se pudesse oferecer a dor a ti. Meus pés inchados e cansados pisam o chão frio da igrejinha, e ninguém vê o esforço para me manter de pé, para erguer o cálice sem vacilar.
eles não devem ver, eles só devem ver a ti. Há enfermidades que não nomeio, que escondo embaixo da batina, males que carrego sem alarde, porque o teu povo não precisa saber do meu peso, mas eles precisam saber do teu amor. E eu, fraco, encontro em ti a força para não tombar, pois é no teu corpo que minha alma se firma. A canseira também me abraça após atendimentos. Quando ouço as dores, os pecados, as lágrimas de tantos, e minha voz já rouca tenta consolar enquanto meu coração se esgota. A exaustão é sempre uma sombra que me segue. Depois de confessar, de aconselhar, de abençoar, e ainda assim sorrir para não apagar a esperança dos que me procuram. Mas no altar, mesmo exaurido, encontro-te. E tua presença é o fogo que reanima o que em mim desfalece. Silencio minhas queixas, como tu silencias, e confio que o milagre eucarístico me sustentará. Porque tua misericórdia, ó Cristo, é maior do que a minha fraqueza. Mas há dores mais fundas, Senhor, que cortam a alma com lâmina, as incompreensões que me cercam, os julgamentos sussurrados, a solidão que me abraça quando a igreja se esvazia, as incompreensões, Senhor, são como facas frias que se cravam na alma sem aviso, cortando mais fundo que qualquer dor no corpo. O povo me olha, às vezes com desconfiança, às vezes com indiferença, e murmura palavras que não ouço, mas que sinto nos olhares, como se fossem pedras atiradas contra um vidro já rachado. Eles não entendem, Jesus Eucarístico, o peso do teu chamado, a luta para ser teu reflexo em meio às minhas falhas. E eu, que nada posso explicar, engulo o amargo em silêncio, como tu engolistes o fel na cruz, e ofereço a ti cada ferida invisível, pois só em teu coração encontro repouso. A solidão é o vento gelado que me envolve quando a igreja se esvazia, quando o eco dos passos some e só resta o tabernáculo, mudo, mas vivo. É então que sinto o vazio, não dos outros, mas de mim mesmo, um pequeno padre, perdido na vastidão do teu amor. Ninguém fica, ninguém vê as lágrimas de um padre, ninguém sabe das noites em que te pergunto trêmulo: sou digno de ti? Mas tu estás ali, no pão vivo, e tua presença é a chama que aquece minha alma solitária. O teu silêncio é a resposta que me abraça, dizendo-me que, apesar de tudo, sou teu, e isso deve bastar. Olho os rostos dos meus paroquianos. Senhor, são rostos simples, sulcados pelo cansaço da lida, pela poeira do dia, mas que escondem sob a pele curtida pecados que pesam como pedras no teu coração. Vejo ali muita dureza de coração, que fecha os olhos à tua misericórdia. Inúmeros pecados sexuais que profanam o templo do corpo que tu consagrastes. Veja a falta de perdão que ergue muro entre os irmãos, os questionamentos orgulhosos que desafiam a tua vontade com soberba. Há tanta inveja também,
que envenena os olhares. Existe ganância, que faz do dinheiro um falso Deus. Existe mentira, que tece redes de engano. Preguiça espiritual, que abandona a oração. E a indiferença, a pior de todas, que passa por ti sem te reconhecer. Cada rosto a Jesus Eucarístico é um livro de dores, culpas e pecados. Essa dor espiritual é um fogo que me consome, uma lâmina que corta a alma ao ver tantos tão perto de ti no altar e ainda assim tão longe no coração. Subo ao altar e sinto o peso dos pecados deles, misturado com os meus, como se fosse uma cruz que não vejo, mas que me enverga. Eles cantam, rezam, recebem-te, mas muitos o fazem com os lábios que não amam, com as mãos que não se abrem. E eu, que sou teu Padre, choro em silêncio por não saber como despertá-los, por não conseguir romper as correntes que os prendem. Mas eu não confio em mim, eu confio no milagre eucarístico. Confio, Senhor, que a tua graça os toca, que a tua presença os chama, e ofereço minha dor por eles, para que mesmo na fraqueza a tua luz os alcance. Vejo meus paroquianos se aproximarem do altar, mas muitos fazem com pressa, como quem cumpre um rito vazio, um hábito que não aquece a alma. Suas comunhões são apressadas, tíbias, às vezes até sacrílegas, recebendo-te sem confissão, sem tremor, sem amor. Eles passam por ti, Senhor, como se fosse apenas pão, e não o Deus vivo que se entrega, que sangra, que se parte para salvá-los. E eu, do altar, assisto a essa frieza, e minha alma se contorce, como se visse a multidão passar por tua cruz sem se importar. Essa indiferença eucarística é uma dor que me atravessa na alma. É um grito que engulo enquanto eleva a hóstia. Eu quero clamar, eu quero gritar, eu quero sacudi-los e dizer-lhes que é a ti que recebem. É o teu coração que pulsa naquele pão. Mas eles saem da fila da comunhão, voltam aos bancos, e seus rostos não mudam, seus olhos não brilham, e suas vidas continuam tíbias. Eu, um pobre padre, sinto-me falhar nessa hora, como se a minha voz não bastasse para acordá-los, como se meu amor por ti não fosse espelho claro o suficiente. No entanto, confio a Cristo que mesmo na frieza deles, tua graça opera, que a tua presença, mesmo mal recebida, planta sempre uma semente. E eu, com lágrimas que escondo, ofereço minha dor por essas almas, para que o milagre eucarístico que não depende de mim, as transforme em silêncio. Ó Jesus Eucarístico, como dói ver uma alma tão próxima, tão ardente, que parecia beber do teu coração no altar, apagar-se lentamente como uma chama sob o vento frio do mundo. Era uma alma que eu vi crescer, que se ajoelhava com lágrimas, que parecia ter entendido o teu amor escondido no pão vivo. E eu, tolo, acreditei que ela caminhava para a santidade. Mas, de repente, um relacionamento a arrastou. O brilho falso do dinheiro a levou. As promessas de um trabalho que sussurra a felicidade fáceis levou aquela alma.
mentiras que o mundo veste de luz e que aquela alma facilmente acreditou e o vendeu e o entregou. Essa alma se foi, Senhor, e meu coração sempre lembra dela e se parte, como se eu tivesse falhado em guiá-la, como se meu sacerdócio fosse uma ponte quebrada. Essa dor é um punhal, a dor do fracasso que me sussurra: não fosse o suficiente, teu amor por ela, teu zelo não bastaram. Sinto o peso de ser padre e não salvar, de ser teu e não te refletir o bastante para segurar as almas. No silêncio da igrejinha, olho o tabernáculo e pergunto: onde eu errei, Senhor? Minhas homilias foram frágeis, minhas orações foram mornas, mas tu que silencias no pão, me ensinas a esperar, a confiar na tua misericórdia que não desiste. E eu, ferido pela espera, ofereço a ti minha impotência, pois sei que mesmo na minha fraqueza, o milagre eucarístico ainda chama. Mas confesso, Senhor, com a alma aberta como um tabernáculo partido, que a dor mais funda e mais aguda, a mais difícil de suportar, é a dor dos meus próprios pecados. Não são os pecados dos outros que mais me pesam, embora os escute em confissão como quem carrega irmãos feridos nos ombros. Não é. É o meu pecado, o meu orgulho escondido, a minha impaciência vestida de zelo, a minha preguiça disfarçada de prudência, a minha tibieza, meu medo de amar até sangrar, meu hábito de tocar o sagrado com mãos frias. Sim, essa é a dor mais dilacerante. Saber que eu fui escolhido por amor tão puro e tantas vezes o respondo com uma alma morna, cansada. Mas mesmo assim Ele me espera, mesmo assim Ele me chama. Ele me coloca diante do altar não porque mereço, mas porque Ele me ama. E esse amor me queima, me julga e ao mesmo tempo me redime. Às vezes, ao pronunciar tomai todos e comei, isto é o meu corpo, minha voz falha, não de emoção bonita, mas de dor real, porque sei que esse corpo é entregue também para mim, por minhas quedas, por minhas traições, por meus silêncios diante da verdade. O sacerdote, ele sempre é exposto ao fogo, carrega no peito a glória e o peso do cordeiro, e só permanece de pé se o coração for rendido. Então eu choro, não lágrimas de espetáculo, mas lágrimas que brotam quando a alma enfim se vê como é, mas mesmo assim amada. Sim, Senhor, eu sei também que existem almas santas. Poucas, é verdade, mas há. E não falo de santidade de palanque ou de discurso, não daquela que se exibe, que mede a fé alheia como régua de moralismo, ou que posa de perfeita em meio ao barro comum. Falo de uma santidade mais discreta, mais encurvada, mais apaixonada, daquela que não se sente santa e por isso o é. Almas que se ajoelham não por hábito, mas por fome, que choram baixinho durante a elevação, como quem assiste a um mistério que nunca se cansa de admirar. Almas que vivem do altar, ainda que vivam da roça, da costura, da lida, da dura da vida. Elas estão ali. Uma anciã de alma humilde, um homem simples que entra na igreja sem barulho e sai sem glória, uma jovem que comunga como quem recebe um segredo eterno. Como essas almas sustentam um padre.
São como pequenas fontes em meio do deserto do mundo. Quando me sinto esgotado, desencorajado, tentando achar que a fé sumiu, que tudo é indiferença e rotina, basta olhar para elas. Então meu coração se acalma, porque nelas vejo que Jesus ainda é amado, que a sua Eucaristia ainda tem lugar no coração dos simples, que ainda há sede, há reverência, ainda há almas que o reconhecem no pão partido. E ali, nesse amor escondido, eu descanso. Às vezes, quando a última vela se apaga, quando a vila mergulha no sono e as vozes se calam, eu volto ao sacrário. Entro na igreja escura como quem pisa no jardim secreto. Há algo nas madrugadas que purifica os pensamentos. A dor já não grita, a alegria não faz barulho. Só o silêncio fala. E ali, diante do sacrário, eu me sento. Não digo nada no começo, apenas fico olhando, como um filho que volta para casa depois de um dia pesado. Não preciso me explicar, ele me conhece. A presença dele é diferente à noite, é mais densa, mais clara, quase palpável. E às vezes nesse silêncio me vem uma certeza que nenhum argumento poderia me dar. Ele está aqui, no pão escondido, no ouro pobre do ostensório, no centro da igreja esquecida. O mesmo que se entregou naquela ceia ainda se entrega. Ali, de joelhos, com o rosto apoiado no banco e o coração rasgado de amor e cansaço, eu o amo. Não com amor perfeito, mas com amor verdadeiro. Porque mesmo quando a fé é pequena, Ele é grande. Mesmo quando tudo parece vazio, Ele permanece. E então, com o corpo cansado e a alma acesa, sussurro como quem faz uma promessa: enquanto eu viver, Senhor, te adorarei no silêncio, te levarei no altar, te amarei na minha fraqueza. E volto para a casa paroquial com a alma em paz. Sim, Jesus nos amou até o fim. Não até onde era confortável, não até onde o povo o aplaudia, não até onde as palavras encantavam e os milagres enchiam praças, mas Ele nos amou até o fim, até o abandono, a sede, o silêncio sufocante de um Deus pendurado entre dois ladrões. A missa não é encenação, não é lembrança pálida de um gesto bonito do passado, é ferida, é cruz, é um instante eterno onde o Cordeiro se oferece de novo. Celebrar a missa e participar da missa é tocar desse amor que foi até as últimas consequências. A Eucaristia é a cruz que se perpetua. Não é apenas alimento, é sacrifício. Não é apenas consolo, é combate. Quando estendo as mãos para consagrar o pão, não toco um símbolo, mas entro no fogo. Aquele mesmo fogo que ardeu em Abraão ao preparar o filho para o altar. O mesmo fogo que consumiu o coração de Maria aos pés do madeiro. A missa é o Calvário presente. E quem quiser celebrá-la com verdade, que venha com a alma descalça, com orgulho despido e com o peito pronto para ser rasgado. E quando digo, isto é o meu corpo, é como se o céu inteiro prendesse a respiração. Porque ali naquele instante o Calvário volta a acontecer. Não há grito, não há sangue visível, não há o mesmo ambiente, mas é o mesmo amor. É o mesmo amor que sustenta o mundo, o amor que nos amou até o fim e que, mesmo crucificado, ainda ama. O sacerdócio que me desse, Senhor, não é uma glória,
mas é uma ferida que sangra amor. Ser padre é carregar a tua cruz no peito, é oferecer o teu corpo ao povo faminto, mesmo quando minha própria fome me faz cambalear. Há uma inquietação crescente sempre em mim, uma certeza de que esta noite não é apenas memória, mas é vida, é combate. A Eucaristia é a tua vitória, e teu sacerdote é um soldado ferido que avança, cego para o teu mistério. É por isso que celebro, é por isso que me levanto toda manhã, mesmo cansado, mesmo pequeno, mesmo sentindo que o mundo passou por cima de mim. A missa é ensaio da eternidade. Cada gesto, cada palavra do missal, cada hóstia erguida, tudo é preparação para aquele dia em que Ele voltará em glória. Até lá, eu sigo, celebrando no altar de madeira gasta, sob as telhas que pingam na chuva, com as poucas almas fiéis que ainda acreditam que ali naquele pão partido, Deus está por inteiro. Até lá, eu sigo. Celebrarei até que Ele volte, ou até que eu morra. E se for da vontade dEle que eu parta antes, que seja assim. Que eu morra pela Eucaristia, que eu morra para a Eucaristia, que a minha vida tenha sido uma vela acesa diante do sacrário, consumida gota a gota, sem aplausos, sem manchetes e sem importância. Que no dia em que meu corpo for levado pela rua de terra e os sinos tocarem baixinho, o pouco povo que acompanhar meu féretro não diga que eu fui um construtor, nem teólogo, nem profeta, mas que se lembre apenas disso: ele foi um padre, um simples padre de vila sem nome, mas que amava a missa, que amava Jesus eucarístico e que nos amou até o fim. Em silêncio, cada um pense nos padres que passaram na sua vida. Agradeça a Deus por esse dom.